bom? Muito bem. Pode começar, então. Cuidar da alma. Para nós começar a falar sobre esse assunto de improviso, nós temos que pensar uma coisa. Eu não sou um corpo. Não é meu espírito. A gente tem um hábito, meu espírito. Não é meu espírito. Eu sou um espírito. Meu corpo. Eu estou num corpo, não sou o corpo. Que seja abençoado esse corpo, né? Como é bom estar morando num corpo no século XXI, na Serra Gaúcha. Como é bom isso, né? Então nós somos almas ou espíritos encarnados. Quem pensa, quem sente, quem aprende, quem escolhe é o espírito que mora no corpo. Temporariamente. Então, como nós vamos cuidar da alma? Também cuidando do corpo. É muito importante cuidar do corpo. Mas temos que cuidar também de outras coisas que nós vamos tentar falar aqui, né? De improviso, né? A Tatiana nem deu o texto. Não. Eu tentei montar alguma coisa aqui, né? Vamos lá. Então, vamos tentar, né? Vamos juntos pensar, né? Eu estava aqui refletindo, pensando um pouquinho enquanto o Carlos fazia as colocações e o pouco tempo que eu fiquei sabendo, né? Mas é 10 minutos mesmo, aqui. Tá? Pelos últimos dias, algumas coisas que andaram acontecendo, que fizeram com que, e fazem ainda com que eu reflita, né? De repente, quem viu no Instagram e no Face, eu postei sobre a energia, sobre a vibração. Querendo ou não, acaba se encaixando dentro aqui o que é cuidar da alma. Porque cuidar da nossa vibração, da nossa energia, exige bastante de cada um de nós. E eu fui muito questionada nessa semana quanto em relação a esta energia. Claro que não relatarei tudo aqui, mas me fez pensar que muitas vezes é fácil nós olharmos e julgarmos a energia ou a vibração do outro, sem observar a nossa. É fácil nós dizermos que o outro não está com uma energia, uma vibração boa. Mas não olho para a minha para ver como está. Então, essa semana, e ainda continua sendo, alguns embates e algumas reflexões para mim. E como eu coloquei lá, eu preciso cuidar da minha energia, assim da minha vibração. Observar a do outro, para que ela seja um aprendizado para mim, para que eu possa emitir a melhor vibração. Então, nós passamos por isso, né, por esses testes, né, e é necessário para a gente poder refletir. Mas vamos olhar se estamos realmente olhando para a nossa luz. Podemos visualizar a luz do outro, sim, mas não julgar, tentar ajudar de outra forma, né? Então, também estou buscando isso. E aqui, como nos diz, o que é cuidar da alma, tem uma pequena frase que diz assim: cuidar da alma é mais do que rezar ou ir ao centro. É cultivar paz interior, fortalecer virtudes, superar imperfeições. A alma é o ser espiritual que somos e nosso maior compromisso é com sua evolução. Aí vocês já percebem, né, que cuidar da alma não é somente rezar ou a ir ao centro. Não é porque nós estamos aqui nessa noite que já basta. Estou aqui, vou sair, vou voltar para casa, mas para mim aqui só esses 30 minutos, uma hora já é o suficiente. Não, nós precisamos colocar em prática a todo o instante, né? É cultivar a paz interior. Que paz interior é essa que nós podemos definir? O teor das nossas palavras, o teor dos nossos pensamentos, o que nós cultivamos, se nós auxiliamos, ou nós falamos mal de outras pessoas, o que fica no nosso dia a dia são as fofocas, querer saber muito da vida alheia, dentre tantas outras situações. Então, buscar essa paz interior é silenciar, é buscar Deus, é olhar com outros olhos tudo aquilo que está ao nosso redor, as belezas da natureza, porque da forma em que nós nos encontramos, como é que eu vou usar o termo aqui, está tudo tão acelerado
que nós não percebemos as coisas tão belas que estão ao nosso lado. Deixamos passar muitas coisas bonitas, muitos momentos. Muitas vezes nem sequer dizemos um bom dia. Então são pequenas atitudes, né? A paz interior é a paz dos nossos pensamentos, do que nós buscamos. Fortalecer virtudes, fazer com que o amor esteja intenso na nossa caminhada. Estender a mão, palavras bonitas, emprestar os ouvidos, né? Ouvir alguém. Muitas vezes passam por nós, né? Caminhando, indo para o trabalho, na família. Poder emprestar os nossos ouvidos, né? É fortalecer, é uma virtude. Porque hoje, muitos não queremos ouvir o outro, o nosso irmão, né? Então, podermos fazer essas mudanças, né? A coragem, a fé, tudo aquilo que nos acontece. Superar imperfeições. Todos nós somos imperfeitos. Temos tantas coisas para terem que ser transformadas e mudadas em nós, né? Então, é olhar para nós com um outro olhar. Erramos? Sim. Mas olhar para frente, caminhar para frente, fazer o melhor, seguindo adiante. Para trás, como diz André Luiz, é só o passado. Ele só serve para nós como base, para não repetirmos mais. Para a gente fazer as reflexões. Viver o presente. Também não estarmos muito lá no futuro. Então, é nos darmos oportunidade de recomeçar novamente. Então, essas imperfeições fazem com que também nós cresçamos. Não nos julgarmos tanto. A alma é o ser espiritual que somos. Como o Carlos disse, é fundamental cuidarmos do nosso corpo. Então, a forma como está o nosso interior, ele vai se refletir no nosso exterior, né? E nosso maior compromisso é com sua evolução, quer dizer, a nossa evolução. Precisamos evoluir. É um passinho, um pouquinho por vez. Mas a gente precisa ir, né, tendo a coragem. Precisamos ter coragem para olhar para nós, fazer o diferente, mudar, né? Quer fazer essa base doutrinária também? Quer ler? Eu vou ler. O Livro dos Espíritos, na questão 132, ele nos faz a seguinte pergunta. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Aí nos vem a resposta. Deus impõe a encarnação com o fim de fazer o espírito chegar à perfeição. Pode falar, Joana. Joana de Ângeles, em Momentos de Saúde. Provavelmente é um livro. Que legal. A gente sabe que Joana de Ângeles é uma psicóloga, né? Ela nos traz, tem uma série psicológica dela, várias reflexões, né, sobre a psicologia. Cuidar da alma é investir na própria harmonia, é trabalhar pelo autoconhecimento e pela conquista de paz interior. Então, nós estamos encarnados para progredir, chegarmos a uma perfeição relativa, todos nós. E quando a gente olhar a nossa vida como vida de espírito, não vida de corpo só, 80, 100 anos, nós mudamos nosso conceito de olhar para o próximo. Nós mudamos nossos sentimentos e fizemos que nem a Joana diz ali. A gente trabalha pela harmonia. Eu não quero mais desejar coisas que eu não gostaria para mim. Não quero mais falar de alguém, alguma coisa que não seja agradável para mim. Então a gente vai mudando, porque a gente vai tendo autoconhecimento, a autolibertação ou a autoeliminação, né? Vamos passar para a próxima, porque tem 4 fora. Por que cuidar da alma é urgente? Não é mais emergência, tá? A gente fala isso todo domingo aqui. É urgente. Aqui alguém é calmo, tranquilo, não tem ansiedade. Aqui todo mundo trabalha com calma, dirige seu carro com calma, não tem pressa, nem um pouquinho. Dá a vez para o outro.
Tem tempo para sorrir para alguém de manhã cedo. As distrações, que a gente sabe que tem muitas distrações hoje, né? O celular é uma forma que nos faz que a gente se distraia bastante se não tivermos um foco, né? Ou um objetivo, né? Principalmente nas redes sociais, onde priorizamos o corpo. Eu quero me mostrar para as pessoas, olha como eu estou belo. Olha onde eu estou. Somos todos irmãos, gente. Querendo ou não, gostando ou não. A beleza não é só no corpo. Está no espírito. Na condição moral dele, no respeito que ele faz. Então a gente vai analisar hoje muitas coisas que estão aí nas redes sociais. Eu sou melhor. Vaidade. Bota a coroa da vaidade. E boa viagem para o abismo. Muita gente está indo. E a Tatiana falou do tempo. E a gente vai lá olhar. Olha esse. A gente perde tempo com essas pessoas. Porque a gente não vai ler um livro. Porque a gente não vai visitar alguém que está doente. Porque a gente não vai na casa espírita. E quando a gente vai 10 minutos, 15 minutos, meia hora a mais para receber o passe, nossa, a gente fica nos cascos. Mas 3 horas no celular a gente fica feliz. Gastando os olhos e invejando os outros. Vamos pensar nisso? Daí nessa fala nos diz o seguinte: vivemos tempos de ansiedade, pressa, distrações. Esquecemos da alma, priorizamos o corpo, a aparência, o ter. Mas o que é eterno é o que somos por dentro. O nosso sentimento. Nós somos espíritos criados por um ser só. O que acontece aqui quando ele fala sobre priorizamos o corpo, a aparência, o ter? Há um exagero muito grande. Não há um equilíbrio. Né? O que ele nos diz isso é a busca incessante das transformações do corpo para satisfazer a quem? Não assim. É para mostrar para alguém que não se importa. Esta é a mais pura verdade. Já vi algumas situações onde a transformação do corpo não era para a pessoa se sentir melhor. Era para mostrar em si para a sociedade. E a infelicidade, infelizmente, habita dentro de si. Aí a energia está onde? Quem realmente que está com a energia que não está fluindo muito bem? Ah, não, é fulano, não sou eu. O que eu quero dizer? Nós precisamos tomar cuidado com estes exageros, né? Não é que você não possa... Deve cuidar do Você corpo. tem que cuidar. Deve. Né? Porque mas com equilíbrio. Eles não mantêm. Isso aí. E para você. O equilíbrio. Mas é para ti. É alegria para ti, não para o outro. Na verdade, isso é tudo que nós realizamos, o que a gente faz no nosso dia a dia, né? Não é que nós não vamos nos importar com o outro, mas temos que olhar para nós com carinho. E hoje nós queremos aplausos, a vaidade. Competição. Competição de quem é mais bonito. Gente, eu brinco com o Carlos, eu digo assim, que eu quero ver meus cabelos brancos, mas não, tem que pintar, porque não vem. Sabe o que fala, perdoai, pai. E eu quero, sabe, chegar numa idade já com os cabelinhos branquinhos. E com as dores também. Sabe? Olha que oportunidade boa ter as tuas ruguinhas, né? Por ter vivido já há tanto tempo. Vai ficar que coisa isso boa. aqui. Pode deixar, isso aí. Tem 20 anos, tu vai escutar, tu vai dizer, estava errado. Mas vamos lá. Referências, eu vou ler aqui porque a Tatiana começou a entrar numa vibe agora. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4, diz assim: reconhece o seu verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Desejar o bem, fazer o bem. Para todos. André Luiz, nos Domínios da Mediunidade, capítulo 5, corpos vão e vêm. Uns morrem e uns renascem. Mas a alma, essa permanece, colhendo os frutos do que semeia. O que nós estamos semeando? Onde a gente passa, a gente deixa mais alegria, mais amigos, mais pessoas contentes conosco, de carro, a pé, nas telas, não importa. Então, o que nós estamos semeando aqui, que nem André Luiz diz?
Corpos vêm e vão, mas a alma, essa permanece. O que eu sinto, eu não estou muito bem, mas eu não vou tratar isso agora. Vai tratar quando? Estamos encarnados para quê? Quando voltar para o mundo espiritual? Né, Tatiana? Por isso que é importante a gente cuidar do que nós estamos semeando. Porque podemos cultivar agora ou numa próxima encarnação. Então é fundamental a gente cuidar muito do que nós estamos semeando. É isso aí, muito. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Jesus já ensinava isso no Evangelho. Ó, como cuidar da alma, os caminhos a seguir. Vai as dicas agora, tá? É fantástica a dica aqui, ó. É bem fácil. Autoconhecimento constante. Eu preciso me conhecer. Né? É isso aí. Esse que é o desafio para mim essa semana. Né? Livro dos Espíritos, questão 919. Conhece-te a ti mesmo. É fácil a gente se conhecer. É fácil a gente olhar para nós e ter que ver alguma coisa que precisa transformar. É difícil, gente. Não é fácil. Porque a gente não quer muitas vezes admitir que precisa fazer aquela pequena mudança. Mas às vezes vem um inimigo ou alguém que, né, ele vai te dizer, você é isso. Aí você se revolta por vezes, mas é aquele que vai te dizer às vezes as verdades que você precisa. E aí você começa a pensar, a olhar, não é de hoje para amanhã, mas você vai começando a observar. Aí você fala, mas por que ele falou isso para mim? E você começa a perceber, a olhar para você. Então, o inimigo é nosso amigo. Joana de Ângeles nos diz assim, sem autoconhecimento não há libertação. Eu não vou me libertar se eu não me conhecer. Não vou me libertar. Né? Evangelho no lar e prece diária. Mas 10 minutos, 15, o Evangelho no lar é um tempo. Meia hora. A gente convida tudo que é doido para ir para dentro de casa. Tudo que é espírito, às vezes, né? A gente não convida Jesus. E diz assim, Deus esqueceu de mim. Né? A gente está cuidando da alma. Né? Estudo doutrinário. Na cidade tem vários centros espíritas aqui, né? Hoje toda a codificação está disponível gratuitamente no seu celular. Aí não tenho dinheiro, não tem problema. Tem o celular. Mas eu não gosto muito de ler. Tem áudio. Escute. Mas tem mais. Tem gente que estuda e ensina ainda pra gente. Ajuda a gente a entender. No YouTube. Né? Então, o estudo é muito importante. O conhecimento liberta. Daí vem aqui, espírita, instruí-vos. Nós estamos se instruindo. Nós somos diferentes hoje, somos um pouco melhor hoje que ontem. Estamos cuidando da nossa alma, dos nossos pensamentos, dos sentimentos. E daí, serviço ao próximo. Eu só trabalho se eu ganho dinheiro. De graça, o Centro Espírita é todo trabalho voluntário. Como é bom poder trabalhar e não pensar no dinheiro. O dinheiro é fantástico, é maravilhoso, dentro de um equilíbrio. Mas trabalhar de graça é muito bom também. André Luiz, o bem que você faz é seu advogado no invisível. Isso está na agenda cristã. Interessante isso, né, Tatiana? Interessante. Eu só peguei aqui para andar um pouquinho. Eu vi, fiquei sem... Agora eu vou deixar tu falar. Não, vou terminar aqui, tem os 5 aqui. Vigilância e reforma íntima. A partir do momento que a gente chega num centro espírita, a gente está convidado a mudar. Se você quer, se você não quer, tudo certo, você é livre. Mas você está convidado a mudar. A mudar o jeito que tu olha, o jeito que tu fala, o jeito que tu pensa, o jeito que tu age. Convidado a mudar. Vigilância dos pensamentos, palavras e ações. Acabei de falar. Joana em luz da esperança. A alma adoece quando se afasta do bem. Alguém quer ficar doente aqui? Levanta a mão. Por que você se afasta do bem, então? Não vamos se afastar do bem. Não vamos se afastar da oração, da ação. Né? Não é fácil. Porque às vezes dá vontade de pegar alguém para o pescoço. Somos imperfeitos. Mas eu sempre digo, a vontade dá e passa. Não faça isso. Dá vontade de falar umas verdades. Não fala as verdades. Dá vontade de passa, espera. A pessoa que
que está querendo brigar com você, ela não vai brigar sozinha. Não briga sozinha, né? Aí nós temos o que não fazer. Caminhos que adoecem a alma. Agora vamos falar um pouquinho dos caminhos que adoecem nossa caminhada. Cultivar ressentimentos e mágoas. Ressentir. Tu viu o que ele fez? Tu viu que ele... Foi ele que fez. Por que você está preocupado? Mas se doeu, você tem que mudar alguma coisa. A Tati acabou de falar dos inimigos. Um amigo às vezes dá uma peneirada, passa a mão na tua cabeça, te abraça, diz, vamos embora, nem vou dar bola. Mas o inimigo, ou uma pessoa que não gosta de ti, não vamos usar inimigo, né? Hoje não tem inimigo, tem adversário. Ela vai dizer no tete, tu tá assim. E às vezes dói. Até mesmo não precisa ser um adversário que nos fale isso, né? Às vezes se tem algo que nós ouvimos e isso nos incomoda, a gente já é um alerta que dentro de casa. Que a gente precisa ver o que é que está acontecendo. Por que aquilo me machucou tanto, me feriu tanto? Por que eu fiquei tão equivocado? É para começar a observar, né? Porque o que dói em nós o que está em nós é que temos que fazer a mudança. Aí o Evangelho segundo o Espiritismo, referente a cultivar ressentimentos e mágoas... Nós já falamos aqui sobre isso. Ele nos diz assim, o perdão é a caridade da alma. Nós sabemos que perdoar não é tão simples assim. Ainda não sabemos exatamente o teor do verdadeiro perdão. Porque perdoar da boca para fora, somente pelos lábios, é muito fácil, é muito simples. Cada um pode fazer. Mas o verdadeiro perdão que vem lá da alma, lá de dentro mesmo, né, a gente ainda está buscando. Está buscando, porque é perdoar e conviver com essas pessoas. Então, nós estamos aprendendo e buscando, né? O outro item que nos diz também, viver apenas para o material. Aí entra o desequilíbrio, né? Isso. Só buscar o material, né? Aquilo que o Carlos colocou, nós necessitamos sim do lado material, no mundo, no planeta em que nós habitamos. Mas o que ele se refere em todos os itens é o exagero, a busca, né? Desenfreada, o egoísmo, a ira, porque tudo isso gera muitas... me ajuda a palavra... Muitos conflitos. Muitos conflitos e muitas situações desagradáveis, né? Então, nós precisamos ter um equilíbrio, né? Buscar um material, mas equilibrado, né? Para a gente poder viver bem. Nenhum extremo vai fazer bem para nós. Não. Nenhum pensamento de ira, muito tempo. Nenhuma raiva, muito tempo. E nem só buscar o material porque eu preciso guardar para os meus filhos, para mim. Precisa, mas... Você não precisa pensar no teu lado espiritual, como alma que tu é? Porque cada um pode fazer essa análise, né? Quando a gente sente alguma coisa não agradável, alguma inveja, alguma ira, enfim, né? Nós nos adoecemos. Muitas vezes não percebemos de imediato, demora um pouquinho para a gente perceber, mas algo em nós vai adoecer no nosso corpo. Né? Então, porque o espírito está adoecendo. Né? Não é que nós não vamos ter estes momentos, tá, pessoal? Mas nós precisamos buscar o equilíbrio o mais breve possível, a harmonia, o se conhecer. Então, nós vamos ter as quedas, sim, nós vamos cair, mas nós vamos levantar. Não vamos demorar tanto tempo, né? Ele vai ser mais breve. Aí lá no livro dos Espíritos, na questão 895, nos diz assim, o egoísmo é a raiz de muitos males. Eu diria de todos. Então, né, ser egoísta, não compartilhar, não gosto de dividir, não gosto de compartilhar com ninguém, isso que é meu é só meu. O orgulho vem junto, tá? Então, muitas situações acarretam. O outro item que nos fala também é muito importante sobre o abandono da espiritualidade. Aqui nós podemos compreender também, não é porque é espírita, tem outras religiões, católica, evangélica, umbandista e assim por diante, a gente sabe que existem várias, né? Mas nós precisamos buscar a espiritualidade. A religião, ela só vai nos religar
com Jesus e com Deus. É a forma em que nós vamos nos encontrar e que faz com que nós nos tornemos pessoas melhores, tá? E quando nós abandonamos a espiritualidade, muitas coisas nos acontecem. Às vezes a gente não tem tempo para nós mesmos, né? Só para pensar assim, quando a gente tem uma dor muito grande, um problema de saúde, a gente vai no médico, se ele demora meia hora, uma hora, um dia, sei lá quanto tempo, até os resultados dos exames, a gente espera. E quando a gente precisa buscar o lado espiritual, às vezes a gente não tem tempo. Ah, mas eu estou cansado. Quem aqui dentro não está cansado hoje? Levanta a mão. Me perdoe a sinceridade. Eu tenho que ser sincero com a doutrina e com minha consciência. Isso é desculpa. Porque se a gente não sai de casa, não está cansado, a gente não ia sair nunca de casa. Nem para trabalhar de manhã. Quem levanta assim disposto? A gente levanta-se um pouco descansado. Então, mas hoje eu tenho que descansar. Desculpa. Me perdoe a sinceridade. Uma dica de livro também, para quem quer conhecer um pouco mais o lado espiritual, Missionários da Luz, de André Luiz. Daí ele nos diz a seguinte frase: muitos espíritos sofrem por negligenciarem a luz que já conheciam. Por falta de buscar isso. Eu comecei a ler um livro 5 anos atrás, não terminei ainda. Não tenho tempo. Será que a gente não tem 10 minutos por dia para leitura? 15? Será que a gente não tem? Para a gente buscar a sua espiritualidade através do livro. Né? É isso aí. E esse abandono da espiritualidade, geralmente, vamos por um parênteses aqui, não é generalizado, não. Tá? Mas para a gente poder entender, é porque daí nós vamos viver para o material. Porque daí eu preciso trabalhar mais, preciso ganhar mais. Eu preciso descansar para estar disposto para ganhar mais. A gente escuta muito isso. Não vamos criticar ninguém, cada um tem um tempo de despertar. Mas eu acredito que nós que estamos buscando, dentro da doutrina, uma fé raciocinada, nós temos que pensar sobre isso. No mínimo pensar. E quem é nosso maior juiz? Nossa consciência. Nossa consciência é o que diz se nós estamos certos e nós estamos errados. Mas nós queremos, tapamos. Não. Tudo bem. Podemos passar. E assim nós passamos, muitas vezes, com muitas máscaras. Mas toda noite a gente volta para o mundo espiritual e lá, a Tatiana, o Carlos, cada um lá, despido da máscara. A gente não tem como esconder. E aqui a nossa consciência nos cobra. Tarde para a transformação e para a mudança? Não. Por isso que a gente pode fazer melhor. Por isso que a gente não tem tempo, é agora. Vou começar, vou recomeçar. Para ser melhor. Desânimo prolongado. Aí é no livro de Joana, né? A tristeza, quando alimentada, pode sufocar a alma. Muito tempo. Triste quando alguém parte, triste porque perdeu um emprego, triste porque se separou de alguém, triste por alguma situação, é normal, tá? Mas quando a gente fica muito prolongado, isso causa uma patologia, causa uma doença, tá? E um detalhe que eu gostaria de ressaltar é um pouco relacionado ao que está acontecendo essa semana, tá, pessoal? Mas tudo para reflexão, porque para mim estar aqui é um desafio, hoje, que eu não queria, eu não sabia. Então, como a espiritualidade trabalha, né? Mas para a gente poder cuidar também muito o que nós falamos para uma pessoa. Porque muitas vezes dizem sem querer, não existe sem querer. Sem pensar, não Aí existe. você pode criar na vida dessa pessoa um desânimo muito grande de não querer mais continuar a caminhada. Então, às vezes, por isso que é importante nós emprestarmos os nossos ouvidos e cuidar. Essa semana, eu poderia não estar aqui por uma fala. Quem sabe até nem mais aqui no mundo. E aí? Então, a gente precisa muito cuidar disso. Nós não sabemos muitas vezes também como está o íntimo daquela pessoa. Não sabemos exatamente o que ela passa. Então, o abraço
é a resposta que a gente tem que dar muitas vezes. E às vezes silenciar. Por isso que são testes que a gente vai recebendo na nossa caminhada. Muito será dado àquele que muito ganhou. São testes. Então tá lá, vamos falar sobre os vícios e pensamentos inferiores, que está no livro dos Médiuns, capítulo 23. Os espíritos inferiores se aproveitam de nossas fraquezas morais. Se aproveitam de nós. Eu, como espírito inferior no mundo espiritual, não consigo induzir aquela pessoa a errar, mas tem um amigo, uma pessoa que ela ama, que eu consigo influenciar, eu posso usar aquela pessoa. Então vamos cuidar, o que nós estamos atraindo para os nossos pensamentos? Se estamos atraindo vícios nos nossos pensamentos, ou pensando muita coisa inferior, que nem a Tati acabou de falar, dá vontade de fazer, é teste, tá? É teste. E um abraço pode resolver muita coisa. Chorar ajuda também. Desesperar não resolve. Desespero não resolve em nenhum momento. Né? Então vamos ver um caminho para a cura agora? Vamos. Né? Como transformar a alma ferida? Quem não tem alma ferida aqui, tia? Quem não tem? Né? A alma se cura quando é ouvida. No casal, aquele que está melhor, mais equilibrado, ouve a outra pessoa que não está legal. Na família, na sociedade, no centro espírita, onde for. Ouve. Só escuta. Não tenta dar receita, não, vai mudar. Só escuta. Ouve. Dá um abraço, que é magnetismo. E ouve. Sem julgar. Né? Quando damos voz à nossa... Deixa eu virar a página agora aqui. Eu sou agricultor, né? Vou ler de novo. Quando damos voz à nossa consciência, escolhemos recomeçar. Quem de nós não precisa recomeçar? Chico Francisco de Paula Cândido Xavier. Esse era o nome de Chico Xavier. Ele sempre dizia assim, visto... Como é que ele dizia mesmo, Dayana? Sobrou para ti. O que ele diz de manhã, que ele vestia o que de manhã? Minha armadura. O corpo, para aprender mais um dia. Então nós temos que recomeçar todo dia. Nós podemos recomeçar todo dia da mesma forma que a anterior, ou melhor. Eu conheci uma amiga que ela disse que detestava levantar cedo. Ela trabalhava numa transportadora, tinha que levantar 5 horas da manhã. Sabe o que ela me disse? Eu odeio levantar cedo. Porém, levanto, tomo meu banho, me ajeito e vou sorrindo, porque ninguém merece. Ainda levantar cedo, eu ainda ficar bravo o dia inteiro. Nem eu não mereço. Olha que legal, né? Então, vai começar. Por isso, a gente tem essa oportunidade. Deus é maravilhoso conosco. Maravilhoso. A gente tem todas as ferramentas, né? Não está dando certo aqui? Vamos pensar, vamos ver, vamos recomeçar, né? Para a gente poder buscar essa felicidade, ao menos ter um pouco mais de paz e de tranquilidade, né? Silenciar o mundo e ouvir a consciência. Vocês já repararam que quando a gente tem, sem criticar nenhum amigo querido, que às vezes a intenção é boa, sempre tem receitas de felicidade. E a gente olha para aquela pessoa, às vezes a pessoa está meio quebradona, assim, não está muito legal, não. Está devagar. Não tá muito... E ela tem, não, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Silenciar às vezes. Escuta a tua consciência. Daí como? Pela prece, pelo evangelho, pela reflexão, pela leitura do evangelho segundo o espiritismo, boas leituras, indo ao centro espírita, recebendo o passe, se conectando aqui com a espiritualidade e não com o celular. Porque nós estamos hoje muito conectados. Eu também sou, tá? Tem que pegar o celular. Não, pega o celular agora, vai, recebe o passe, que você vai ganhar mais. Aproveita. Na verdade, nós necessitamos muito da tecnologia. Muito. Hoje. Mas nós precisamos encontrar o equilíbrio. Vamos utilizar hoje que aqui nós estamos. Por exemplo, vamos dizer 1 hora. Hoje, essa 1 hora, eu vou aqui estar. Sem precisar me conectar
com alguma outra coisa. Então, exterior. Exterior, isso aí. Me conectar comigo. Isso aí. Então, estar aqui mesmo, vou passar para o passe, tentando fazer com que o meu pensamento também esteja aqui, para absorver ainda mais os fluidos, para receber aquilo que realmente eu vim aqui buscar. Aquele magnetismo. Né? Porque além de você ser auxiliado, de nós sermos auxiliados, a espiritualidade vai poder auxiliar alguém próximo de nós também, que muitas vezes não está aqui, está em casa, está em outro lugar. Também vai chegar para essa pessoa esse fluido, esse magnetismo, esse amor, o que ele necessita. Caminhos para a cura também. Trabalhar o perdão, que é complicado ainda. Mas vamos trabalhar. Perdoa 70 vezes 7, eu perdoo sempre. Já dizia Mateus, né? Que Jesus falou isso, né? Respeitar, né? É um começo. Vamos tentar compreender. Respeitar, né? A ideia do outro já é um perdoar. Buscar ajuda espiritual e psicológica. Eu não estou legal. Busca ajuda espiritual, tem atendimento fraterno, tem grupos de estudos, hoje tem excelentes psicólogos. Né? Tem outros terapeutas tantos aí, né? Porque na verdade não é um período que você, vamos supor que precisa fazer um tratamento com medicação. De repente seja para um tempo curto. Por isso que tem os médicos aqui. Né, os médicos no mundo aqui em que nós estamos. Necessitamos deles, porque precisamos cuidar do nosso corpo. Tendo equilíbrio no corpo material, nós vamos também auxiliar por um período no corpo o espiritual, na alma. Então a gente necessita muitas vezes, precisamos, né? Sempre. Sempre, né? E vai ter que ser a vida toda. Não, muitas vezes não. Porque você vai trabalhando isso. E aliando junto com a espiritualidade, tudo se torna magnífico. Muitas coisas vão se transformando. Caminhar com Jesus como modelo. Se fosse Jesus no meu lugar, depois daquilo que o Pedro falou para mim, o que ele faria? Ninguém sabe o que o Pedro falou para mim, só eu sei, né, Pedro? Se colocar, pensar assim, se fosse Jesus, será que ele ficaria triste, devolveria, perdoaria, refletiria, tentaria ajudar aquela pessoa ainda que te maltratou? Como? Né? Vamos lá. O cuidado da alma é o caminho da felicidade. Cuidar de nós, espírito, é o caminho da felicidade, né? Então aqui, vou ler o que está aqui, que é bem bonito, tá? Cuidar da alma é investir no que somos. Investir no que somos. É caminhar com Jesus, aprender a amar, perdoar, servir. Jesus disse o quê? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Nós somos discípulos dele, vamos servir. Vamos servir, emprestar os ouvidos. Alguém dá uma fechada no trânsito, a gente não faz aquele gesto. A gente pode pensar no gesto, a gente não faz aquele gesto lá que a gente vai provocar o cara ainda. Não sabe o que está acontecendo com o cara, né? É vencer o ego, fortalecer o espírito e irradiar a luz. João de Anjos diz no livro chamado Vida Feliz, para encerrar: cuida da tua alma, nela reside a centelha divina que te guiará sempre ao amor e à paz. Suas considerações finais, depois eu vou fazer as minhas. As minhas? Tatiana, claro. De improviso hoje. Bem de improviso. Na verdade, diante de alguns fatos colocados, mas a espiritualidade sempre trabalha a nosso favor para a gente sempre aprender, né? Então hoje, nesse momento, eu sou grata pela oportunidade de estar aqui, de ter sabido que eram uns 10 minutos antes que nós iríamos fazer o trabalho, mesmo, tá? Mas quando a gente acredita, confia e sabe que tudo tem um motivo, tudo que estava acontecendo e passando aqui, conversando, buscando com que porque eu precisei trabalhar em meu pensamento para tentar trazer alguma coisa. Você teve que mudar o foco. Tive que mudar o foco. Então, para mim, hoje teve uma transformação. E eu espero que possa irradiar ainda mais, né? E que a luz interior, tanto a minha quanto das pessoas que rodeiam, ela possa ser cada vez mais forte, mais pura, mais limpa, né? E como nós trabalhamos com chakras, né? Nós temos todas as energias. Quando há um desequilíbrio, tudo entra em desequilíbrio, né? E manter o equilíbrio hoje, na atualidade, nas buscas em que
alguns se encontram, não é fácil, são desafios, né? Então, por isso que nós precisamos nos conhecer, olhar para nós, rever as nossas buscas, né? E fazer uma nova caminhada, uma nova jornada. Mas sempre cultivando dentro de nós, podermos ser para o outro o que nós gostaríamos que o outro fosse para nós, né? Então, que a gente possa semear muita luz, palavras boas, pensamentos, atitudes, transformações, né? Para a gente depois poder cultivar, nesta ou numa outra. Fazer o nosso melhor, sempre o melhor, para poder auxiliar os outros e nos auxiliar. E vamos nos lembrar, pessoal, em família. Os desafios são muito grandes, os desafios hoje, para a gente se reunir em família. Independente da religião ao qual nós estamos, né, inseridos. Mas buscar ao menos uma vez na semana, nós que somos espíritas, é o Evangelho no Lar, que é muito pouco ainda uma vez, né? Mas para os demais, se reunir uma noite em família e poder fazer as orações, dentro do seu culto. Principalmente a oração do Pai Nosso, uma prece. Para que a harmonia ali esteja e se crie este elo, para que possa, né, chegar à humanidade, né, sentir isso e começar as transformações. Porque nosso planeta está precisando de muitas orações, de muita luz e de muita paz. Eu não posso exigir do outro esta paz e esta luz. Precisa começar por mim. É apenas um pequeno ponto? Sim. Mas este ponto, ele vai crescer cada vez mais. Porque é pelos nossos exemplos que acontecem as transformações. E nós precisamos uns dos outros para nos manter de pé. Na pandemia, nós fazíamos evangelho todo dia. Não vinha no centro. Todo dia às 20 horas. Todo dia. É importante. Muito bem. Cuidar da alma, um caminho de luz e transformação. Vocês estão vendo aqui atrás, no telão, tem 4 quadros pintados pelo médium Orlando Padovan, que vinha mais ou menos uns 20 anos ou mais aqui para a Serra Gaúcha. E que sempre dizia, em alguma encarnação eu fui gaúcho. E no momento ele disse para mim, o mais que um, fomos irmãos consanguíneos. Prezo muito esse cara que voltou à pátria. Tenho um carinho gigantesco por ele. E para falar de cuidar da alma, um caminho de luz e transformação, quanta gente esse cara ajudou. Pela mediunidade gratuita que ele exerceu, quase 30 anos, pintando quadros, falando para as pessoas, trazendo espíritos do umbral para perto do familiar, para ter um pequeno reencontro. Então, cuidar da alma dentro do Espiritismo é entender que todos estamos ligados. Nós vivemos num planeta ou num mundo onde tudo é onda vibracional. Estamos conectados. Se eu desejar o mal, para quem quer que seja, estou vibrando no planeta, para todos, o mal. Se eu desejar o bem, por menor que for, como a Tatiana falou, estou desejando para o planeta o bem, a cura das nossas almas. Então vamos trabalhar nossos pensamentos, vamos ler mais, vamos se amar mais, vamos cultivar mais amizade. Não dá para conviver com aquela pessoa, não conviva, se não tem jeito. Mas não desejo mal. Deixar os pensamentos dela e um dia vamos se acertar. Né? Então cuidar da alma é olhar para nós. Não como Carlos, como Tatiana, mas como espíritos imortais que nós somos. Imortais. Já pensaram nisso? Pense, porque essa é a realidade. Para quem acredita, para quem não acredita, a gente respeita. Nós não acreditamos, nós temos certeza. Então, cuidar da alma é estar em movimento do bem. Isso. Né? É isso. E às vezes um abraço, como a Tati falou antes, cura, ajuda, estimula, é mais que um passe. É mais que um passe. Obrigado pela atenção, desculpa que passamos um minuto, que a Tatiana falou demais, e ela vai fazer a prece. Então, levanta o volume aí, faz favor. Obrigado.
Então, ao som que soa neste ambiente, aonde a espiritualidade amiga aqui vai nos envolvendo, nos presenteia com a sua mais doce vibração. E nós estamos receptivos para sentir este amor que vem do alto. Nós nos colocamos à disposição da espiritualidade. Nossa respiração, ela vai se transformando mais serena, mais leve, mais sutil. É necessário para que nós possamos sentir a luz que vem do alto. Que nesse momento, cada um que aqui está, após as reflexões, poder agradecer ao Pai, ao Criador desse universo, pela oportunidade, por algo de tão bom que aconteceu no decorrer desta semana. Mas que possa agradecer também por algo que foi tão desafiador, pois assim mostrou a força que está lá no íntimo, a coragem de querer recomeçar, de superar. O Divino Mestre, Ele nos acompanha em todos os momentos da nossa jornada. Basta nós elevarmos o nosso pensamento ao alto em oração. Poder transformar cada passo, cada palavra, cada pensamento. Que possamos mudar a lente dos nossos olhos para contemplar as pequeninas coisas que nos passam despercebidas, como as pequenas flores que nascem entre as pedras. Lá, somente a cor da flor está em evidência, mas as pedras acinzentadas, elas vão se transformando. Que nós possamos, nesta semana, sermos gratos e permitir que façamos as pequenas mudanças para podermos estarmos mais próximos do nosso Divino Mestre, Jesus, que aqui esteve e está, nos abraçando, nos ensinando. Gratidão a toda a espiritualidade pelo apoio que recebemos e por tantas outras coisas que aconteceram nesta noite. Paz, luz e amor a nós e à humanidade inteira. Que assim seja.